Beleza, pessoal, gravando. Vamos lá, vamos mandar ver aí na matéria. Desculpem um pouco do atraso. Tive que dar uma atenção para minha neném aqui. Ela entrou aqui no quarto e estava chorando muito. Mas estamos aí. Desligando o celular, também importante. Então, estamos aí prontos para a gente retomar o nosso estudo em Aristóteles, né? Lembrando que a prova está rolando essa semana, prova de filosofia, né? Espero que você tenha uma boa prova. Alguém aqui já fez a prova? Eu já fiz. Eu já fiz também. A Sharon também já Eu vou fazer hoje. no chat que fez. A Priscila falou que vai fazer agora e a Sharon disse, tirou totalzão, Sharon. Que isso, hein? Mantendo o padrão alto. Sharon de qualidade. Muito bom, pessoal. Deus abençoe muito vocês aí nas provas, nas notas, né? Eu fiquei muito triste de ver. Eu acho que na turma de vocês não teve muitos casos, mas especialmente no primeiro ano, teve muita gente pegando recuperação comigo na primeira etapa, porque não fizeram o trabalho ou fizeram uma prova com muito descuido, né? Nitidamente com descuido. A pessoa tirar 1, 2 na prova, numa prova de múltipla escolha, que a gente entende que o nível não estava difícil, pelo contrário, estava um nível fácil, é muito triste, né? Então, a segunda etapa está aí, né, pessoal? Nós já estamos com a segunda etapa a todo vapor, e nessa segunda etapa, com essa primeira prova, a atenção tem que ser bem devida aí, para ninguém escorregar, derrapar nesse momento que as coisas não estão fáceis para ninguém, né? E aí você ter mais essa preocupação, né? Acharam falando para eu ser cruel com eles. Eu fui bem firme, viu? Quem não fez, perdeu. Ó, perdi o prazo, pessoal. Acabou, ele não fez a prova. Então, trabalhos também, né? Vocês sabem que eu não sou carrasco, procuro ser bem maleável, mas tem coisas que se você deixar desandar demais, você perde o controle aí acabou, né? Então, é só um alerta aí para vocês, né? Eu sei que hoje ainda temos o prazo para a prova até o dia 2, você pode fazer a prova, e eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem, assim, vocês vão se dedicar e vão fazer com que a média de vocês fique bem alta nessa segunda etapa, para que o mundo que nos espera na terceira etapa, que a gente não sabe se vai ser, a gente vai voltar, eu acredito que sim, né? Para a terceira etapa nós já vamos estar juntos em sala de aula, a gente tenha uma terceira etapa bem tranquila, com as notas de vocês já bem altas e sem nenhum tipo de preocupação para o fechamento do ensino médio de vocês, né? Do curso de vocês, a vida de vocês está virando mais uma página muito importante, que é a conclusão do ensino médio. Eu sempre gosto de falar que eu fico muito feliz de estar fazendo parte da história de vocês nesse sentido, né? De estar nesse momento tão crucial da vida de vocês. Fico muito honrado com isso e lamento, de alguma forma, a gente não estar tão presencialmente, né? Eu poder dar um abraço no Bruno. Cadê o Bruno? Poxa, Bruno, não posso te dar um abraço? Fico triste com isso. Mas, assim, também essa experiência online é uma experiência nova que a gente está tendo, é uma experiência que a gente, né, passou por ela, né? E estamos saindo mais experientes, mais fortalecidos, com, né, uma nova experiência para a nossa vida, né? Para o nosso currículo aí de caminhada. E a gente aos pouquinhos vai se adaptando, vai se ajustando melhor,
né? Só da gente não ter que pegar trânsito de manhã para ir para a aula, poder fazer o intervalo em casa, né? Imagina você fazer o recreio abrindo a geladeira da sua própria casa, aí que coisa boa, né? Então, vamos tentar olhar as coisas também, procurando encontrar coisas positivas, né? E, então, estamos aí na segunda etapa, firmes, fortes e esperançosos que as coisas se resolvam o quanto antes, que essa pandemia ela passe logo, né? A gente tem que ter bastante fé, né? Porque as notícias nem sempre são muito encorajadoras, né? Mas a gente permanece firme aí, acreditando que logo isso tudo vai passar e as coisas aos pouquinhos vão entrando numa nova espécie de normalidade, né? De forma alguma as coisas vão voltar a ser como elas eram, né? O mundo, vamos usar um pouquinho aqui do Heráclito que nós vimos no início, né? Na primeira etapa, as coisas elas estão sempre em movimento, elas nunca permanecem as mesmas, né? E o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos sair desse processo pessoas diferentes e o mundo também, as relações, eu acredito que vão estar diferentes. Mas a gente, dentro de uma nova normalidade, de uma nova configuração da vida, a gente espera que as coisas sejam diferentes, sejam boas, sejam melhores, né? Ô, professor, Tô doido para voltar a ver um cinema, tô doido para ir num, sei lá, ir num parque, assim, ter um lazer de domingo com o parque cheio, tô doido para viajar, pinzão de ir para a praia, pegar umas férias e ir para a praia, levar minha filhinha para conhecer a areia, né? E a gente vai sonhando essas coisas e vai deixando a nossa caminhada um pouquinho mais leve, né? Falei da visão. o João, como você João. imagina que vai mudar? João, eu acho sim, cara, que os cuidados com a higiene vão estar muito mais presentes, entendeu? O uso da máscara, eu lembro quando eu era mais novo, eu achava muito estranho as filmagens, né? De vez em quando passava alguma notícia da China, do Japão, e é curioso porque já há muitos anos a China e o Japão é relativamente comum as pessoas andarem de máscara na cidade, né? E eu sempre achei aquilo lá um certo exagero, sabe, uma certa quase que frescura, não conhecia muito bem o contexto de doenças da, do Japão, né? Às vezes achava que era uma certa atitude assim, até quase antissocial, né? Poxa, a pessoa ficar usando máscara durante o, o dia a dia, nos transportes públicos, isso é muito comum na cultura asiática. E quando a pandemia trouxe esse hábito aqui para o Brasil, eu achei até estranho no início, né? Mas eu acredito que esses hábitos higiênicos, uso de máscara, não vão ser tão raros como eram antes da pandemia, né? Então, por exemplo, o hábito do álcool em gel, alguns cuidados, né? Até que de fato uma vacina seja feita, essa pandemia seja de fato estabilizada, a gente ainda vai ter que se acostumar com algumas questões assim que estou dando exemplos bem comuns, né? Mas a economia, se a gente for pegar, estou falando assim das práticas individuais comuns, né? Da higiene, da máscara, etc. Agora, com relação à economia, né? É um rombo, é um rombo, né? Nós não podemos negar isso. A economia no Brasil, especificamente, já estava numa situação muito difícil, um nível de desemprego muito grande, o país tentando se recuperar, né, deste golpe, né, que é a crise econômica, esse golpe que nós sofremos na economia, né, não me refiro a golpes políticos, me refiro ao golpe que nós tivemos de queda drástica da economia, e a gente estava tentando, né, assimilar isso e buscar fôlego para recuperar a nossa economia,
e aí veio a pandemia, né, e terminou de assolar a economia do nosso país, né? Então, nível de desemprego muito alto, né? Vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, eu acho que vale verificar, olha, quais cenários o profissionais vão ser mais interessantes pós-pandemia, né? Eu não sei até que ponto a parte de infraestrutura é interessante, né? Eu lembro que na época que eu me formei no ensino médio, estava muito em moda a engenharia civil. Então, todo mundo falando, oh, o Brasil está aí crescendo, a expansão, então tem que fazer engenharia civil, porque é o futuro. Eu lembro na época do meu irmão, que é 9 anos mais velho que eu, ele, na época dele, a febre era ciências da computação. Né? Ele fez ciência da computação, mas depois se arrependeu, né? Mas ele chegou a fazer o curso. E eu acabei, como eu não era muito de exatas, então eu não mexi com engenharia, fui para a área do direito, foi minha primeira formação. Mas eu acho que essa leitura a gente tem que ter ser sensível a ela. Nesse período de, né, pós-pandemia, o país em recuperação, quais cursos vai ter uma aceitação maior no mercado, né? Eu acredito que o direito é uma área interessante, quem gosta da área de humanas, né? Eu até comentei com uma amiga minha advogada, falei, olha, talvez eu vou fazer valer de novo a minha carteira do AB, talvez pegar algum processo ou outro, porque o direito está muito aquecido nesse período. Então, revisão de contratos, muitas coisas acontecendo por causa da pandemia, né? Então, assim, as relações econômicas vão ser outras, né? Eu não sei como que isso vai se desenvolver, mas eu acredito que a gente ainda vai sofrer impactos dessa crise aí por mais algum tempo, né? Então, às vezes, hábitos econômicos nós vamos ter que nos reorganizar, né? Eu, por exemplo, eu gastava muito indo passear no shopping, por exemplo. Às vezes, domingo, eu pegava minha esposa, a gente almoçava no shopping, e antes da nossa filha a gente via um cineminha, ou né, com a nossa filha a gente né, caminhava com o carrinho e tal, e talvez agora, com essa pandemia, a gente vai ter que distribuir melhor a nossa renda. Talvez a gente não vai ter renda para ficar, sabe, tendo alguns gastos supérfluos, né? Então, uma visão mais econômica da vida até essa crise aí, né, passar, né? Mas, apesar de tudo isso, né, desse impacto econômico, impactos políticos, né, eu acredito que é, pode ser que né, no Brasil, com a dificuldade que o governo Bolsonaro está tendo, né, de conduzir a política no país, tanto por problemas internos, né, da própria administração, da gestão política do governo Bolsonaro, como as questões da pandemia, da crise econômica e tal, pode ser que nas próximas eleições o centro, os partidos de centro, centro-esquerda no Brasil, novamente se fortaleçam, né, com os seus discursos. Então, tem também essa questão, que é uma hipótese, mas enfim, né, pessoal, o futuro está aí, está incerto, é importante a gente viver um dia de cada vez, buscar fazer o que é melhor para cada um aí, né, um dia de cada vez, fazer a nossa parte, estudarmos, nos dedicarmos, termos fé, temos convicção na nossa vocação também, né? Às vezes eu falo de você, olha, pensar um cenário macro para mais amplo, né, para poder decidir o curso que você vai fazer, a faculdade que você vai fazer, mas o mais importante que tudo isso é a gente seguir a nossa intuição, a nossa vocação, aquilo que a gente acha que vai gostar, aquilo que a gente sente que é para a gente, né? Eu sei que muitos de vocês estão muito incertos, eu pelo menos imagino isso, né? Qual curso fazer, como fazer, mas eu também sei que alguns já estão decididos, né? Olha, eu quero essa carreira, tal,
E para esses que estão decididos, eu acho assim que o sonho não deve ser abafado por todas essas crises, todas essas preocupações que o futuro nos aguarda, né? Mas aqueles que estão indecisos, que têm uma multiplicidade de escolhas, tem várias possibilidades de escolha, eu acredito que vale a pena, sim, a gente poder... Ai, o menininho passou chorando aqui. A gente poder levar em consideração esse leque de possibilidades. Falar, olha, o que o mercado pós-pandemia vai aceitar melhor? Como que vai estar o mercado de trabalho pós-pandemia? Quais são os cursos que possivelmente vão estar mais aquecidos ou menos aquecidos? E colocar isso também, é isso que eu quero dizer, né? Colocar isso também na balança na hora de tomar sua decisão, né? Lembrem de orar bastante, confiar em Deus. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nós vamos sair dessa situação como pessoas melhores, como pessoas mais experientes, mais forjadas aí pelo fogo, né, da aprovação. E a gente vai ter muita história para contar, para os nossos filhos, para o nosso irmão mais novo, que não tem toda a consciência da gravidade, né, do momento e da peculiaridade do momento histórico que nós estamos vivendo, viu, pessoal? Bom, já falamos bastante, conversamos bastante. Eu preciso de usar esses minutinhos de uma forma bem leve. Eu sei que vocês sabem que quando é semana de prova eu não gosto de forçar muito o conteúdo, né, para não ficar um acúmulo muito grande de informação. Agora é o momento de vocês, né, eu acredito, de quem ainda não fez a prova, estudar para a prova, se preparar para a prova, revisar os conteúdos anteriores, e quem já fez a prova já está com a cabeça um pouquinho mais quente, né, de já ter visto muitos conteúdos passados. Então eu evito nesse momento de colocar mais conteúdo para vocês, porque eu sinto que não é muito proveitoso, né? Às vezes a gente já sente até com aquela sensação de alívio, também já terminou a prova, ufa, tal, e a capacidade de assimilação da gente não fica tão boa, né? Então, por isso que a gente, ou pelo menos eu procuro pegar um pouquinho mais leve com vocês no conteúdo quando é próximo de prova. Mas, independente disso, nós temos eu quero ter alguns minutinhos ainda com vocês para a gente poder dar sequência a nosso estudo sobre Aristóteles, tá? Nós estamos, né, vamos nos situar aqui na página 58 do material didático. Nós estamos estudando Aristóteles, que é o terceiro dos três grandes filósofos da Grécia Antiga no período clássico. Sócrates, Platão e Aristóteles são os três grandes. Nós já vimos, de modo revisional, obviamente, tanto Sócrates como Platão, e agora estamos revisando algumas das principais ideias do Aristóteles. Matéria, essas coisas? Oi, Priscila. Matéria. Não te ouvi. A gente está na parte de Aristóteles na página 58. 58, exatamente. Página 58, abordando Aristóteles. Nós falamos na última aula sobre a teoria das quatro causas, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar de uma forma bem simples, bem sintética, bem resumida, este tópico aqui, que é a ética, em Aristóteles, a mediania ou justa medida. Então, nós vamos entender esse aspecto do pensamento de Aristóteles, o aspecto ético, né? A ética é um dos principais campos de reflexão da filosofia, e o Aristóteles ele aborda questões relativas à ética, né? E um fundamento que nós precisamos entender na ética de Aristóteles é o seu conceito de felicidade. O que
vamos tentar balizar melhor. Do que se trata a ética? A ética é o campo da filosofia que vai analisar, que vai investigar sobre as práticas humanas, as ações humanas, o que é o certo, o que é errado, né, o que é o bom, né, o que é o mal. Então, no sentido das ações humanas, o que é o mais correto a se fazer, como o ser humano deve viver, qual é a melhor forma de vida para o ser humano. Então, são os tipos de questão ligadas ao campo da ética, né? O Aristóteles, ele dividia o conhecimento em teoria, em praxis e em poieses. Poieses, para Aristóteles, era a capacidade humana de fabricar, de fazer, ou saber fazer. Então, isso era poiese. Então, eu sei, por exemplo, fazer uma omelete com queijo e bacon. Eu sei fazer, eu tenho a técnica, né? Eu sei lavar meu carro bem, sei passar uma cera no carro, deixar o carro bonito, eu sei fazer isso. Eu sei, por exemplo, costurar, eu sei. Então veja que são habilidades, tá bom? Eu sei fazer jardinagem, eu sei desenhar. Então são habilidades fabris, habilidades do saber fazer. Então isso é a poiesis. Outro campo da capacidade humana é a teoria, que é as capacidades de abstração, de criar conceitos, de compreender a realidade e tal. E a praxis está ligada a essa estudo das ações, como agir, a reflexão sobre a ética. A ética. Então, um princípio importante quando nós tratamos da ética, de como o ser humano agir, em Aristóteles, é a gente entender o conceito dele de felicidade. Por quê? Porque para Aristóteles, o ser humano, o propósito final do ser humano é alcançar a felicidade. E a felicidade é a obtenção da excelência enquanto ser humano. Então, o que é um ser humano feliz para Aristóteles? É um ser humano que se realiza. É um ser humano que transforma a sua potência em ato. Vamos voltar à linguagem aqui da metafísica do Aristóteles. O ser humano feliz é aquele que não tinha só um potencial, mas é aquele que consegue pegar esse seu potencial e atualizar e fazer com que ele se torne uma realidade. Então, esse é o ser humano feliz. Veja que não está ligado tanto a uma visão mais romântica da felicidade enquanto satisfação afetiva, né? Nós temos hoje narrativas mais contemporâneas do que é a felicidade. Você pega, por exemplo, nos filmes românticos de Hollywood. O que é a felicidade nas comédias românticas, nesse tipo de filme? A felicidade é você encontrar o amor da sua vida, e você curtir a vida, e você ter uma vida afetivamente realizada. Para Aristóteles, a felicidade é algo muito mais do que uma sensação de afetos, uma completude de emoções. A pessoa está satisfeita com as suas emoções. Para Aristóteles, a felicidade é uma realização pessoal, é uma realização existencial. É você alcançar o objetivo pelo qual você existe. Então, isso é um ponto importante, né? E você alcança a felicidade por meio da virtude. E a virtude é um tema importante na ética de Aristóteles. O que é a virtude? A virtude é justamente o que está descrito aqui no tópico, no título deste tópico. A virtude para Aristóteles é
a mediania ou a justa medida, ou seja, é um meio termo, vamos usar essa linguagem, não é a linguagem mais adequada, mas é um equilíbrio, um ajuste entre dois polos, um polo do excesso e um polo da falta. Então, a virtude é um equilíbrio de atitude. Então, o que é o certo, que é a grande discussão da ética para Aristóteles? O certo é você balizar as suas ações por meio da virtude, que é a justa medida entre dois extremos. Então, eu vou dar exemplos para vocês, para isso ficar mais claro. Então, um exemplo de virtude para Aristóteles, a coragem. Então, uma virtude importante é a pessoa ser corajosa. Agora, o que é a coragem em Aristóteles? Como que nós podemos definir este conceito? A coragem, para Aristóteles, é o meio termo, né? Tentando usar essa linguagem para fins didáticos, mas é o equilíbrio entre o vício pelo excesso, que o excesso de coragem talvez seria a temeridade. A temeridade é você não se prevenir, aquela pessoa, né, que não é corajosa, ela é descuidada, ela age com temeridade, ela é um certo atrevimento, assim, até que não calcula bem. Né? Por exemplo, se eu quiser lutar boxe com o Mike Tyson, por exemplo. Eu, com essa cintura minha, esse quadril meu totalmente fora de forma, com meus ombros caídos, nunca lutei boxe na vida. Isso seria uma atitude de coragem, eu desafiar o Mike Tyson para uma luta de boxe? Não, isso seria uma atitude temerária. Por quê? Porque é um excesso, né? É um descuido até, não é coragem. Então, o vício pelo excesso é a temeridade. Agora, o vício pela falta é a covardia. Então, eu também não posso ser covarde. O que é o covarde? O covarde é aquele que não tem a capacidade de enfrentar desafios. Então, para Aristóteles, a coragem ela está entre o excesso, o vício pelo excesso, que é a temeridade, e o vício pela falta, que é a covardia. Entre os dois está a coragem. Tá certo, pessoal? Eu acho que o exemplo ajuda a gente a compreender. Então, isso é o que o nosso título aqui chama de mediania, ou a justa medida. Um outro exemplo que a gente pode dar por exemplo, a prodigialidade, ou uma outra palavra, a generosidade. A generosidade é uma virtude, a pessoa ser generosa, ser, né, uma pessoa bondosa, uma pessoa que sabe doar, sabe oferecer, é uma pessoa acolhedora. Então, a generosidade ou a prodigalidade é uma virtude para Aristóteles. E essa virtude se situa entre o vício do excesso, que seria o esbanjamento. Uma coisa é a pessoa ser generosa, outra coisa é a pessoa esbanjar. Aí é um excesso, é um erro. E a falta, o vício pela falta, que seria a avareza. A pessoa que é pão dura, que é mesquinha, que é mão de vaca, não é isso? Então, a generosidade ou a prodigalidade, ela está entre o vício pelo excesso, que seria o esbanjamento, e o vício pela falta, que é a avareza. Isso aí você pode adicionar várias outras virtudes, né? A prudência, a justiça. Então, está sempre entre dois entre dois excessos, tá bom? Ou entre dois polos, tá ok? Então, na medida que o ser humano se adequa o seu comportamento, e para Aristóteles a ética está muito ligada ao hábito. Então, como que você se torna uma pessoa corajosa? É sabendo intelectualmente como que funciona a coragem? Não. É você tendo hábitos corajosos. Então, veja que a ética é a disciplina da ação. É você praticar, é você se moldar,
É você exercitar valores até que esses valores se tornem internos a você, tá ok? Então, um exemplo bem banal, o hábito de escovar os dentes todos os dias, ou o hábito de passar desodorante todos os dias. Eu me lembro quando eu estava iniciando a adolescência, pelo menos na minha época, quando eu era muito criança, a gente não usava desodorante, a gente era criança e vivia sem desodorante, sem perfume. E aí eu me lembro muito bem da época que minha mãe comprou desodorante para mim e falou: Beto, agora, todos os dias, após o banho, você vai passar desodorante. Você já está ficando adolescente, você precisa de passar desodorante, senão você vai ter CC, você vai ter fedor debaixo do braço. E aí eu precisei internalizar o hábito de passar desodorante todos os dias após o banho, porque eu não tinha esse hábito. Mas eu precisei de adquiri-lo, né? Hoje em dia, eu nem estou pensando mais, eu já saio do banho, é natural, eu já, né, já entrou na mecânica da minha vida. Eu saio do banho e já passo desodorante, que isso já é comum. Isso se torna um hábito para mim. Para Aristóteles, as virtudes, elas são internalizadas pelo ser humano por meio dessa educação, deste hábito de ser uma pessoa virtuosa. E por meio das virtudes, o ser humano alcança a sua realização enquanto ser humano. Tá ok? E aí, ao realizar-se enquanto ser humano, ele alcança o que Aristóteles chama de felicidade. Tá ok, pessoal? Então, matéria dada sobre esse assunto aí, né? Espero que vocês tenham um bom intervalo agora. Eu vou encerrar a gravação. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ter alguma pergunta, a gente fica mais alguns minutinhos aí no chat. Mas, de qualquer forma, eu já despeço de vocês e a gente se vê também hoje ainda na aula de Sociologia. Beleza? Ô, professor, Pode falar. essa realização, esse ato que a pessoa vai realizar é de acordo com a visão dela, né? O que ela planeja para a vida dela. Não, existe um elemento mais objetivo disso, tá? Então, por exemplo, existe um elemento mais particular de cada um, ou seja, de você exercer o máximo da sua potencialidade, da sua vocação, tá bom? Então, tem gente que tem mais vocação para um determinado aspecto da vida, outros menos. Aristóteles ele vai chegar a dizer que o máximo da realização humana é a vida política. É uma outra questão, né? E então, para Aristóteles, vão ter pessoas que vão se realizar de forma mais plena e outras nem tanto, né? Então, apesar desse elemento subjetivo, tem um elemento mais objetivo também, que é você ser uma pessoa virtuosa, que é você alcançar valores éticos, e isso independe da pessoa, perceba? Independe da profissão, da vocação que você vai ter, existem critérios que são universais, tá bom? E lembrando também que existe também esse critério aí que Aristóteles vai eleger como a vida política sendo o ápice da realização humana, tanto que Aristóteles vai chamar o homem de animal político. Que é o homem para Aristóteles? O homem para Aristóteles é um animal político, é um animal que se relaciona coletivamente e que busca o bem coletivo, né? O bem comum. Beleza? Beleza. Então, encerrando a gravação aqui. Nos vemos, então, em Sociologia. Pessoal, um abração para todo mundo. Bom intervalo aí. Tchau, professor. Um abraço. Tchau. Valeu, um abraço. Com Deus.